Fala galera, Fabiana Zaus aqui. A partir de hoje eu vou estar integrando a equipe do GarageBand e estamos aqui com um artista cheio de personalidade, que é o Danny Mike, e vamos bater um papo aqui para vocês conhecerem um pouco mais sobre ele. Produção, solta a vinheta. Então, Danny, a gente quer saber como é que você entrou assim na música. Como é que você, de repente, na infância, na adolescência, que você começou a pensar assim: olha, eu acho que eu vou entrar no mundo da música. Como é que aflorou isso em você? Você já ouvia, as músicas antes e começou a se identificar? Foi alguém que te influenciou, alguém da sua família, de repente algum amigo, algum vizinho? Como é que foi isso? Então, toda a minha família, eu venho de uma família de músicos, né, desde o meu bisavô até os dias atuais. Eu comecei, meu tio, né, gostava de ouvir muito, eu aprendi a ouvir o rock com meu tio, mas eu sempre fui muito fã do Michael Jackson, que também tem a parte rock, Beat It, Dirty Diana e Give It To Me. Só que eu comecei mesmo a entrar no cenário do rock a partir de Guns N' Roses. Eu vi Guns N' Roses pela primeira vez e falei, cara, que coisa mais top, assim. E a partir daí eu fui conhecendo um pouco mais, né? Eu comecei, como muitos músicos, sendo cantor gospel, e aí depois parti para o meio secular, parti para o meio também profissional, a trabalhar somente com música, e tô aí até hoje há quase 10 anos como profissional da música, né? Que legal, interessante, viu? Eu não sabia que você tinha sido desse mundo gospel também, né? É diferente pra gente ver um artista assim que tá integrado na cena rock, já ter feito parte, né, desse mundo mais religioso assim. É como eu falei, na verdade o meio gospel é um berço para muitos músicos, muitos já vêm de igreja, então é algo praticamente meio que comum, vamos falar assim. É comum, mas é surpreendente, né? Até porque Guns N' Roses junto com a questão gospel é um pouquinho, né, diferente, né? Não digo alguma coisa assim. Mas você tinha que idade mais ou menos, você lembra? Uns 7 anos, quando você conheceu o Guns N' Roses. Você vê assim, de repente, aquele clipe dos 98 clips, dos flashbacks, ou foi algum show assim completo do Guns N' Roses na TV? Como é que foi isso? Na realidade, meu primeiro contato com a música foi com uns 12 anos, quando eu comecei a tocar violão, a aprender a tocar violão. E aí, como eu falei, eu comecei a ouvir Michael Jackson e tinha aquele interesse de saber o que é que ele estava falando, pegava o encarte dele para poder traduzir, né? E foi meu primeiro contato com o inglês também. E depois disso veio o Guns N' Roses. Então acho que foi lá para os meus 14, 13 anos, mais ou menos. Isso mais ou menos nos meados de 2006, 2005. Até antes, na realidade, em 2004, mais ou menos. 2004 é quando eu realmente comecei a ouvir Guns N' Roses. Eu vi todo aquele timbre do Axl Rose, aquele drive que ele tem incrível, e foi a partir daí que eu comecei a ser inserido um pouco mais no meio rock. Entendi. E aí você, a partir disso, você quis começar a tocar já, né? Tipo, violão. Você aprendeu com alguém ou você aprendeu sozinho a tocar? Meu primo me deu os primeiros acordes, só que a partir daí eu comecei a aprender sozinho, através de, como a maioria das pessoas, né, revistinha, ouvindo Legião Urbana, tocava rock, tocava outras coisas também, fui aprendendo praticamente não, eu sou autodidata, né, aí peguei um pouco na guitarra, um pouco no baixo, e aí, como eu falei, né, o cenário musical dentro da minha casa era comum. Eu sempre tive aquele interesse por instrumento musical desde criança e assim foi até hoje. Aí você considerava até então um hobby, né? Assim que você começou a aprender e de repente até a cantar, né? Mas quando é que você pensou assim, eu vou entrar na música, vou fazer disso a minha profissão? Porque atualmente é a sua profissão de verdade, né? Você é músico, Sim, eu vivo da música, vive da música, né? a trancos e barrancos. Acontece. Mas aí, a partir de que momento que você teve esse: "Nossa, eu vou entrar, eu vou começar a trabalhar com isso agora"?
Foi assim com os 12 por aí ou foi mais pra frente? Não, com os 12 ali era o início de tudo, né? De eu pegar no instrumento e tava ainda, como eu falei, no meio gospel e tudo. Mas a partir do momento em que eu senti como se fosse um chamado, eu entendia que aquilo ali era algo que eu queria fazer na minha vida, do meu futuro. Talvez no início, com a mente que eu tinha, talvez eu romantizei a questão, né, do trabalho, mas aí quando você vai amadurecendo, você vai percebendo as dificuldades, mas aí eu fui separando as coisas, entendendo como funciona, e eu percebi que eu não conseguiria fazer outra coisa a não ser música, né? Trabalhei com outras pequenas coisas também, mas o lance realmente era a música mesmo. Você interpreta, né, muitas músicas de outros artistas, né? Toca músicas de outros artistas. Eu queria saber se você também escreve alguma coisa ou pensa em escrever, de repente, mais pra frente, publicar essas coisas que você escreve, o seu material. Como é que é nesse quesito? Eu tô, inclusive, trabalhando uma música, né, com um produtor musical. O nome da música é Colore-me. Eu também escrevo música. Eu acho que posso dizer que eu sou letrista, né? Porque eu não só escrevo música, né? Porque você escrever a música é você escrever a letra e você colocar arranjo, você colocar harmonia, e você colocar compasso, e você colocar emoção. Mas eu posso também dizer que eu sou letrista, né? Porque muitas das vezes eu não necessariamente tenho a necessidade de escrever uma música, mas escrever um sentimento, escrever uma coisa, escrever um texto. E muitas das vezes as palavras vêm soltas, eu escrevo o texto e é isso. Então, assim, sim, tenho essa pretensão. Esse é um dos meus maiores objetivos, né? Que a minha música, que o que eu escrevo venha realmente fazer morada nas outras pessoas, porque eu tenho muita coisa a expressar dentro da música, tenho muita questão de sentimento, muita questão, né? Eu abordo temas como romance, relacionamentos que dão certo, relacionamentos que não dão certo. Eu abordo também temas um pouco mais, como eu posso falar, de ficção científica. Eu trago esse tema de ficção científica para poder trazer essa clareza e essa expressão de sentimento baseado nas coisas que eu vivo. Então, provavelmente, você não escreveu só uma coisa, você tem mais materiais. Tem. E esses materiais você escreve baseado nos seus sentimentos ou no que você observa das outras pessoas? Bom, o compositor, ele tem seus caminhos para encontrar a inspiração. Então, muitas das coisas que eu escrevo é sim falando de coisas que eu vivo, ou de coisas que eu sinto, ou de coisas que eu imagino. Porque às vezes eu posso criar um personagem, contar uma história em cima daquele personagem, mas não necessariamente eu tô vivendo aquilo, mas eu tô criando. Um exemplo mesmo, eu tô fazendo uma música que o nome dela até então é Lágrimas de um Alien, ou é Desejo de um Alien, né? Que conta a história justamente de um alien que estava para ir para outra dimensão, e aí no meio do caminho aquele assunto clichê de filme de ficção científica, né? Ele acaba vindo parar na Terra, e com isso eu consigo abordar a questão do problema social que nós temos, principalmente no nosso país, como também a questão do romance e a quebra daquilo que é comum, porque a alien, né, a namorada do alien é que vai até ele lá fazer o resgate e tudo. Então, dentro disso eu consigo abordar um tema que eu não vivi isso, que eu não sou um alien, obviamente, mas é isso. Sabe, né? A gente passar isso. Mas Fica a questão, né? vai saber. Essa questão aí que você falou dos aliens e tal, me lembrou um pouco o David Bowie, né? Você não acha que tem uma influência? O Starman, né? Isso. Sim. Starman eu não ouço muito. Isso, assim, você se identifica com ele de alguma forma, nem que seja no estilo, no visual? Não, eu acredito que essa influência talvez venha que eu sou muito fã de filme de ficção científica, sabe? Eu acho que ele conta muito sobre a humanidade no futuro. Então eu acho que talvez isso tenha influenciado essa minha visão, né? Essa questão. Eu gosto muito de ouvir synthwave, então isso também influencia a composição, de usar muito sintetizador na música para trazer aquele lance futurista. Então eu acho que talvez isso tenha influenciado essa questão de como escrever. Obviamente que todas as minhas músicas não são assim, né? Eu acho que eu tenho duas assim, mas eu tô achando legal a forma como eu tô trazendo esse tema. A música não tem pronta ainda, foi só um exemplo que eu citei. Sim, mas aí então você faz um misto, né? Você faz falando sobre os seus sentimentos, você faz falando sobre o sentimento que você vê de outras pessoas, né? Outras perspectivas. Sim.
É, você sempre foi aqui de Aracaju? Você nasceu aqui? Morou aqui a vida inteira? Como é que é a sua vida assim? Não, eu nasci aqui em Aracaju, um pouco tempo de vida, acho que com os meus 6 meses de idade, eu fui pra Feira de Santana e morei em Feira de Santana um certo tempo, né? E de lá de Feira de Santana a gente foi pra São Paulo, mais ou menos em meados de 96. E aí eu fiquei em São Paulo até 98 para 98, né? Eu voltei para Sergipe e aí disso até o ano de 2002 eu fiquei entre Sergipe e São Paulo. E você chegou a cantar, tocar em São Paulo também, ou você deixou isso restrito aqui para Aracaju? Então, recentemente sim, porque eu acho muito limitado o nosso cenário que nós vivemos agora, infelizmente. Então, eu fui buscar novos rumos, novas coisas, né, em outros estados, inclusive São Paulo, né? Mas eu fui na época da pandemia, isso me atrapalhou muito, né? Porque quando eu tava ali com uma boa agenda para cumprir em Tatuapé, Vila Maria, aconteceu que veio a segunda onda da pandemia e eu não pude prosseguir. Mesmo, na realidade, eu tava para ir para Itália, eu tava com a proposta para ir para Itália, tentar lá, só que veio a primeira onda, isso, veio a primeira onda da pandemia lá, acho que a primeira não, a segunda, né? E aí foi quando eu tava, o dinheiro que eu tinha era justamente o dinheiro dos tempos, né? Que eu tava trabalhando numa empresa e por conta da pandemia saí, aí fui para São Paulo, tentei música lá, ainda consegui tocar em 3 locais, toquei em um local chamado Rock ao Público, que agora é o Black Sheep, né? Atualmente é o Black Sheep. E toquei também em outro local que eu não lembro mais o nome agora, eu não vou lembrar o nome agora. Tranquilo. E é isso, aí eu fui pra São Paulo e depois que eu fui pra São Paulo, que eu voltei, passou a questão da pandemia, vieram as dificuldades por conta que muitos de nós músicos que tocamos apenas da música, né, toda a classe artística passou por muita dificuldade e com isso, depois que passou isso, a gente perdeu também muitos contratantes, muitos contratantes fecharam, outros contratantes ficaram só no delivery. Péssimo, né? Isso. E depois disso aconteceu que tudo voltou ao normal e eu comecei a mirar em Salvador, porque em termos de logística, a passagem é mais barata, é um berço cultural muito rico também e começou a dar certo. Ah, então você já tocou em Salvador também. Sim, eu fui para Salvador 13 vezes e tô para ir a 14ª agora. Santi, você acha que eles acolhem bem as pessoas de fora? O cenário lá é mais O acolhedor? cenário lá eu acho que é mais abrangente. Mais Abrangente, não é isso? Sim, sim. Entendo. Mas aí você pensa em futuramente carreira internacional, alguma coisa assim? Ou você pensa em ficar só por aqui pelo Nordeste? Não, eu não penso em ficar aqui pelo Nordeste, principalmente aqui dentro do nosso estado. Nosso estado é um estado muito bom, geograficamente falando, mas em termos de quem quer viver de música, e principalmente dentro do rock, se não buscar novos horizontes, como o próprio... Como é o nome do vocalista da Mr. School? Esqueci agora. Enfim, Mr. Como? Isso. Ele estava aqui e ele falou justamente sobre isso, sobre a questão de Sergipe. Então existe uma dificuldade muito grande. E sim, eu pretendo, o meu maior sonho é conseguir, através da minha voz e da minha música, conseguir chegar no exterior, né? Eu tô com essa proposta. Itália ainda ou Não. Estados Unidos? Estados Unidos seria ideal, eu acho que seria ideal porque eu acho legal um berço com as coisas lá fluem, né? Tipo, eu tenho muita vontade de conhecer o Apollo Center, que foi onde o Michael Jackson começou, e outros locais também, né? Os Estados Unidos é um berço muito legal do rock, do blues. Gostei de conhecer muita coisa curiosa sobre você que eu não sabia ainda. Eu queria saber de você, assim, qual que é o maior desafio de um artista hoje, né? Que você sente, assim, no Brasil como um todo e regionalmente? O maior desafio, eu acredito que você ser respeitado pelo que você faz, sabe? Porque muitas das vezes, por exemplo, começa pelos próprios músicos, eu tenho tentado mudar pequenas coisas.
Quando a gente chega pra uma família nossa, a gente fala bem assim, tô indo tocar, né? E eu já comecei a mudar o termo. Quando eu tô saindo, eu não falo tô indo tocar, eu falo tô indo trabalhar. Quando eu tô na minha casa, que eu tô ouvindo música com meu fone, alguém pergunta, tá fazendo o quê? Eu falei, tô trabalhando. Então eu comecei a mudar os termos justamente por isso. Porque a música, por ser algo que traz prazer, muitas das vezes as pessoas não conseguem enxergar como um trabalho. E também uma das dificuldades que tem é justamente muitos donos de casa e contratantes não entender, não olhar para o lado cenário do artista, né? E sempre fazer algumas propostas indevidas. A gente músico tem até a maneira de falar que nós nos prostituímos. Infelizmente é difícil, né, para todo mundo ainda. Eu queria saber, assim, uma coisa que eu gosto de falar muito sobre, eu como cantora também, né? Também sou da área, não toco nada, mas canto também. Toca campainha. É verdade, olhando por esse lado, eu toco campainha também, mas enfim. Eu queria saber o que você sente quando você tá no palco. E também o que você pretende passar para as pessoas que vão te Álcool. Palco? É pra Um álcool? Não, quando eu estou no palco, para as pessoas entenderem bem, cara. Fica gritando. Pessoal, sorriam. Sorrindo, não entendi. Tudo bem. Tô rindo aqui só. Sim. Você tá no palco. E aí? Falei a palavra bem que fazer agora. O que você sente, né, lá no palco? O que você tá sentindo no momento que você tá se apresentando e o que você quer passar para as pessoas? O que você quer que elas sintam? É relativo. Se o som tá dando errado, a gente sente raiva. Mas tá por aí. Né? Se o som tá dando certo, a gente sente muito orgulho, sabe? E principalmente quando você dá um confere no rosto do pessoal e você vê que o pessoal com aquela cara de nojo, tipo assim. Assim, entende que a pessoa fala, pô, que som laço, velho. Aí você sente que, caraca, eu sou o dominador da plateia. Então, a gente sente prazer, muito prazer, né? Quando não dá certo, a gente sente muita frustração, porque, assim, tem músicos que eles são bem good vibe, né? Tipo, não tá dando certo, mas a gente tá tocando, coisa e tal. Não sou assim, quando uma coisa não flui como eu almejei, porque antes de sair de casa, eu ensaio até as falas e as piadas que eu vou fazer no palco, né? Então assim, a gente tem vários sentimentos, né? Alegria, orgulho, prazer, às vezes raiva, às vezes desânimo, né? Então você tá ali todo em sintonia com o que tá acontecendo no momento. Não é uma coisa que você fica assim, entre você mesmo e vai fluindo. Sempre eu tô observando tudo, sempre eu tô conferindo, até porque... Já chegou a ver alguém, desculpa te interromper, mas pra pegar a linha, já chegou a ver alguém emocionado, tipo, você assistindo, aí você olha pra pessoa, ela tá assim, viajando, vendo seu show. Já teve uma vez que uma pessoa chorou, assim, sabe, assistindo uma música que a gente muito tocante, que quase ninguém toca, e a pessoa ficou realmente emocionada. Já aconteceu isso com você também? Já aconteceu, já no Caju Gastrô, uma vez estava fazendo, porque faço muito voz e violão. Muito assim, muito comparado à questão de banda, né? Então já aconteceu no Caju Gastrô, que chegaram pra mim e falaram, você é tão novinho, achando que eu sou novo, né? Você é tão novinho e toca umas músicas assim que foi da minha adolescência, coisa e tal. Você tocou Creep de Radiohead. Pô, que legal, essa pessoa emocionada. E também já vi no Idols, né? Inclusive, não adianta eu falar porque vai ser colocado vai ser colocado no outro dia. Mas já aconteceu também no Idols, né? As pessoas se emocionarem, assim. Isso é impagável. Essa palavra impagável. Né? Existe sim. Se não existir, a gente inclui no dicionário. Não tem problema. Vou até patentear. Mas eu acho que já existe, hein? E você falou certo, você inventou novamente. Mas enfim. Você imagina assim, o que seria na música algo que você pense, poxa, se eu conseguisse isso aqui, eu estaria realizado. Pra mim,
é o ápice? Boa pergunta. Já chegou a pensar sobre isso? Porque às vezes a pessoa nem pensa, poxa, como seria realmente? Pergunta incrível. Você agora realmente entrou numa pergunta que eu vou falar de uma forma super natural. A princípio, quando nós somos um pouco mais jovens e a gente tem aquela mente aventureira e desbravadora do mundo, a gente obviamente quer alcançar o mundo todo, né? Quer que nossa música estoure no mundo todo. Só que você vai entendendo que as coisas para acontecerem não dependem só da sua força de vontade, da sua inspiração. E aí você vai colocando mais os pés no chão. E hoje, atualmente, o que eu posso falar é que se eu conseguir estar no exterior, ir para um outro país, conhecer outras culturas, outras culinárias, outras pessoas, né, outras religiões, através da música, meio que ser um busker, né? Busker é quem toca na praça, mas não assim que eu quero tocar na praça, mas eu quero poder fazer com que outras pessoas me ouçam. Eu até tento também cantar em outros idiomas, justamente porque eu tenho a esperança que um dia outras pessoas de outras nacionalidades vão me ouvir. Então eu vou poder cantar o italiano, eu vou poder cantar o japonês e essas pessoas eu vou ter uma comunicação com essas pessoas. Então hoje um dos meus maiores objetivos é conseguir realmente expandir nesse sentido de sair do país e fazer aquilo que eu acredito que é o que me faz entender que eu sou um ser humano. Entendo perfeitamente. Mas você pensa nisso assim, sucesso para você seria ser conhecido por essas pessoas, até de outros países e tal, viver da música ou aquele sucesso estrondoso de bandas grandes e ganhar muito dinheiro? Para você isso faria diferença ou teria que ser só simplesmente de estar vivendo da música, conseguindo sobreviver daquilo ali e conhecendo outras culturas, para você já estava ok? Ou você quer realmente aquele sucesso estrondoso de lotar maracanãs e lugares assim muito grandes? É como eu falei, logo no início que nós somos um pouco mais jovens e muito sonhador, eu pensava dessa forma. Eu quero encher o Maracanã, quero ter coreografia no palco, dançarinos e explodir as coisas, pá. Mas aí, como eu falei, você vai colocando os pés um pouco mais no chão e você vai entendendo que isso é uma realidade um pouco mais longe, né? Não que você não possa sonhar. Se sonhar não paga, se não paga pra sonhar, então sonhar é alto pra caramba. Sonho em voar alto. E claro, eu quero isso pra mim ainda. Só que se por um acaso eu não conseguir isso, mas eu conseguir fazer com que eu venha rodar o mundo, como tem muitos músicos, a gente acha, a sociedade tende a pensar que sucesso é quando o músico tá na televisão o tempo todo, né? Isso não faz parte. Tem muitos músicos na área da música. Na música existem várias áreas. Existem produtores, existem dançarinos, existem musicistas, existem pessoas que estão rodando o mundo nesse momento. A gente nem sabe quem é, mas essa pessoa tá muito feliz porque ela alcançou o sucesso. E eu vejo que sucesso é você conseguir chegar naquilo que você almejou, né? A gente tem um objetivo e a gente cria as metas. Quando você passa por essas metas e você chega justamente naquele objetivo, você obteve o seu sucesso. Pode ser que surja assim naturalmente, né? Às vezes você, quero simplesmente só viajar o mundo, poder sobreviver da música, mas de repente você vai além mesmo sem que você tenha essa meta, né? Eu acredito que se a gente não tiver essa meta, é muito difícil acontecer nos dias de hoje. Nos dias de hoje, o músico não pode mais ficar esperando por olheiro, como era antes, né? Hoje tudo é midiático, hoje tudo é mídia. Então você precisa... Pronto, a gente que é músico, você não é só músico. Você precisa saber engajar a tua página, você precisa saber fazer... Você faz isso? Sim, eu faço flyer. Os meus flyers quem faz sou eu mesmo, né? Porque no início eu ia tocar e às vezes fazer um flyer que não ficava do meu agrado. Eu falei, caramba, isso aqui não vende meu trabalho. Eu mesmo vou aprender a fazer. Nesse caso, aí, alguns amigos faziam, só que você depende às vezes de amigos, às vezes
não entrega não. Não fica como você quer e você fica constrangido de dizer, pô, muda aí, né? Porque já que o amigo já tá te ajudando, você fica... Na realidade, os meus amigos, eles eram muito bons, eram designers. Só que por eles serem designers e trabalhar com isso, então eles não tinham tempo para poder fazer um favor, vamos falar assim, faziam, mas nem sempre era no tempo que eu precisava. Então eu me pus a aprender. Então hoje eu faço meu flyer, hoje eu divulgo, hoje eu vou lá e eu vou direto com um contratante, pego minha moto, vou atrás. E agora eu tô tentando também me lançar como artista audiovisual. Vai demorar um tempo porque eu preciso aprender a mexer com edição de vídeo para eu próprio criar meus vídeos também, né? Eu preciso aprender um pouquinho disso também, porque no meu caso eu já faço minhas unhas, já corto meu cabelo, mas nessa parte aí eu realmente tô devendo, né? Tanto pra minha parte veterinária quanto pra minha parte artística, né? Meu cabelo, eu tô começando também a fazer o meu próprio cabelo agora. Bem mais econômico. E bem mais trabalhoso. E eu ainda acho que sai muito mais bem feito. Eu olho assim pras minhas unhas, nossa, muito bem feita, melhor do que se eu fosse na manicure, né? Mas enfim... Aí você já tá desvalorizando o profissional já, né? Apenas conheci, porque tem muita manicure que trabalha bem. Pode ser que eu não conheça, pode fazer até melhor que eu, mas eu ainda não conheci. Já conheci muitas que eu faço desde os 14 anos. Salva pelo mundo. Mas... Então, uma coisa que me chamou a atenção que você falou sobre dançar. Você disse que pensava em fazer aquelas performances dançando e você como fã do Michael Jackson, né? Eu fiquei imaginando, por que ele não dança? Será que é falta de espaço do palco? É um pouco de, poxa, será que eles vão me achar ridículo? Ou o que é? Você não leva jeito pra dançar? Como é que é isso? Eu já dei aula de dança na época. Interessante. A minha questão artística não começou só aprendendo a tocar violão. Como tinha um evento, né, de escola que chamava Let's Dance. E aí eu criava um grupo, eram umas 20 meninas ou mais, e a gente dançava Michael Jackson, dancei Thriller, a gente dançou... Quando você estava no ensino médio, isso? Não, isso foi no ensino fundamental. E você dava aula pro pessoal da sua turma mesmo? Sim, juntavam as meninas lá, eu em casa fazia o trabalho de tirar a coreografia, e depois repassava pra elas, né? E aí, Michael Jackson. Nunca imaginei. E sobre a questão que você perguntou de não dançar no palco, é porque o cenário rock não tem muito isso atualmente. Não tem espaço. Pop rock. Então, não tem espaço. A gente sofre por não ter espaço. Só que eu entendi que, infelizmente, a gente tem que trabalhar com o que tem. Não tem como fazer muita coisa no momento. Mas acredito que eu vou conseguir chegar lá. Entendi. A gente percebe também que você tem um estilo próprio, né? Que você mistura várias influências, tanto no seu show quanto no seu visual também. Tem alguma pessoa que faz o seu figurino, que organiza, que te dá dicas, ou você mesmo que constitui isso? Eu. Você mesmo? Então, eu sou meu personal. O Pereirão da música dele é ele mesmo. Eu sou meu personal style, às vezes eu sou até meu fotógrafo, né? Porque as últimas fotos que eu fiz, porque eu também sou fotógrafo. Ah, é verdade. As últimas fotos que eu fiz, eu que me dirigi, né? Eu tinha um fotógrafo, um amigo meu, aí o Wallace, se estiver ouvindo a gente. Então assim, ele foi me fotografou, mas eu dirigia. Não, vou fazer uma pose tal, isso aqui, aquilo, pá. Então, é isso, a gente vai tentando. Porque as poses também te representam, né? Então você quer colocar a sua cara no projeto. Sim. Legal, gostei de saber. Eu sabia dessa parte da fotografia, mas não sabia que você mesmo que escolhia suas roupas e tal. É interessante. Você achava que alguém escolhia por mim? De repente alguém próximo, uma irmã, uma namorada, um irmão, um tio, um amigo. Não. Porque eu conheço pessoas que a namorada olhou assim e fez, vou colocar uma certa roupa e você às vezes ela mesma costura. Não. E ajuda, implementa. Mas antes eu que acabo escolhendo pros outros, né? Inclusive aí o Ricardo falou, pô, me dá umas dicas aí, isso que eu falei, vou fazer o teu figurinho. Ricardo Soia, né? Charging Tape, isso. Ai, grande Ricardo, um dia ainda vou entrevistar o Ricardo também. Nada incrível. Então, eu queria saber um pouco de como são as coisas antes de ir ao show. Como é que você monta o seu setlist? Você chega assim, pensa de acordo com o local que você vai tocar? Ou você já tem aquele ali, independente de onde você vai tocar no dia?
quando a gente passa a trabalhar muito tempo com a música, você tem alguns repertórios prontos, tem setlist pronto, mas em outras ocasiões você precisa entender o que é que você precisa levar, né? Por exemplo, se eu vou tocar em um casamento, é um setlist. Se eu vou tocar em um local mais requintado como vinheria, por exemplo, que eu toco, é um outro setlist. Se eu vou tocar, por exemplo, um Clash ou um outro estabelecimento que seja mais do rock mesmo, então você vai colocar uma coisa mais energética. E geralmente eu costumo fazer o setlist sempre com uma estratégia psicológica, sabe? Tipo, eu gosto de ver mais ou menos qual é a faixa etária do público, eu gosto de ver como que é o ambiente, às vezes eu gosto também de ver em outros locais. Eu gosto de ver em outros locais também como que funciona, como que é o público, entendeu? Como que é o ambiente para poder ter mais ou menos uma ideia. Eu vejo assim, mais ou menos, a faixa etária de 30, 35 anos, então já sei mais ou menos, uma música dos anos 80, isso vai meio que marcar para as pessoas que vão estar me ouvindo, né? E isso tem funcionado muito. Eu sempre faço uma pesquisa de público, né? Eu sempre faço uma pesquisa de público. Legal. E você faz alguma preparação antes do show? Tipo, um trabalho de beber mais água, de fazer os exercícios vocais, para fazer uma apresentação boa, ou você chega lá simplesmente e canta? Para ser sincero, a gente negligencia muito isso, não deve ser negligenciado, mas às vezes quando eu percebo que... Eu vou falar como é que eu faço. Se for um evento mais tradicional, como eu posso falar tradicional, e com voz e violão, o que eu vou fazer é procurar as músicas em tons mais baixo, mais calmo, para colocar no início, porque ali vai ser meio que um aquecimento, né? Quando eu percebo que mais ou menos bateu 1 hora, 1 hora e meia e a minha voz abriu um pouco mais, a gente já tem essas manhas, né? Então, tipo, a voz abriu um pouco mais, então são as músicas que você vai estar crescendo mais, fazendo algo mais forte, até você soltar os agudos e assim vai. Falando nisso, você já fez aula de canto alguma vez? Sim, eu fiz aula de canto na Escola de Artes Valdir Citeres. A primeira vez foi canto técnica vocal, depois eu fiz canto popular, aí depois eu fiz o teste para o Conservatório de Música, fiquei como excedente e na época tinha umas vagas, no caso, né, lá no Escola Técnica. Aí lá, Em Aracaju mesmo. tinha Aracaju, isso. Aí eu fui fazer técnica vocal e canto coral. Eu fiz até com a professora Gisane, Zac Oliver na época. E depois eu fui fazer novamente técnica vocal na Escola de Artes Valdir Citeres. Então, assim, mais ou menos quanto tempo que você passou fazendo essas aulas? Assim, 2 anos? Acho que mais, porque É isso? a gente fazia um semestre, parava um pouco, aí fazia outro. E assim ia. E mudou, assim, a sua percepção sobre a música depois dessas aulas? Como é que foi isso? Aprimorou o que já estava, lapidou o que se você já tinha de talento? Sim, mas assim, eu posso falar que na realidade você realmente aprende a cantar mesmo. Eu ainda tô aprendendo, né? Você sempre tá aprendendo. Sim. Então assim, mas você realmente aprende a cantar quando você vai pra noite. Quando você tem que lidar com o público, quando você tem que cantar, né? Porque você cantar em público, você tem muitos desafios. Eu lembro muito bem quando eu comecei a aprender a usar o clique, né? O Zac Oliver falava, usa o clique, não sei o que, usa o clique, usa o diafragma. E aí eu ficava com aquele lance de aprende, canta. Quando eu fui pra cantar mesmo no meio secular, quando eu fui pro meio secular cantar profissionalmente, eu lembro que isso era feito de uma forma sem ser inconsciente, né? Tipo, usa o clique. Então eu ficava com dor nas costas e tudo. Mas houve um momento em que isso se tornou natural e até hoje você faz naturalmente, como se fosse andar de bicicleta. Ah, legal. E assim, você prefere tocar em lugares mais intimistas, restaurantes, bares, aquela questão mais com menos pessoas? Ou você prefere aquele palco do rock mesmo, cheio de gente e aquela coisa? Eu acho que isso vai ser um pouco relativo. Atualmente, tocar com banda é muito bom, né? Porque você consegue ter mais expressividade.
Você consegue se movimentar, o corpo andar pra lá, andar pra cá, soltar mais a voz. Mas ao mesmo tempo, violão, acredito que no cenário atual onde eu estou, eu não consigo também fazer aquilo que eu tenho em mente. Mas eu acredito que eu vou conseguir em um momento ou outro, né? Sim, ser aqui em um outro local, tem mais expressividade mesmo fazendo voz de violão. Eu consigo ter expressividade em alguns momentos. Mas respondendo a tua pergunta, eu acho que em banda é outros 500. Você se sente mais livre, né? Pra poder perturbar a galera. E é assim, se você pudesse escolher uma banda pra abrir um show seu, seja ela qual for, não precisa ser realmente daqui de Aracaju ou coisa assim. Se você pudesse um dia, sei lá, você já tá famosão lá, todo mundo já te conhece, você escolheria qual banda pra abrir o seu show, assim? Qual banda pra abrir o meu show? Pode ser qualquer uma. Qualquer uma. Aventei. Sério? Sim. Ai, que honra! Muito feliz de saber disso. Aventei. Legal. E quantos instrumentos você toca? Você toca violão, guitarra, todos? Eu toco violão. Acho que guitarra posso dizer que toco também, né? Se for base eu levo de boa. Não sei solar, mas a base eu levo de boa. Acho que baixo também, né? Nossa, eu sou um incrível baixista. Não, mas eu consigo levar ali a linha do baixo legalzinho. Tô também me arriscando no controlador, né? Que é um teclado assim, eu acho que vocês viram lá. Eu tô usando também o controlador Me Pus, né? Pra poder justamente trazer o tipo de sonoridade que eu tô querendo para o meu projeto. E tudo isso você aprendeu sozinho? Sim, tudo isso Legal. ralando, né? Alguma sua música já foi escrita, dessas que você ainda tem só com você mesmo, Sim. que fale assim sobre algum tema mais polêmico, que expressa uma certa rebeldia, ou você acha que tem mais a ver com sentimentos mesmo, com relações humanas? Se alguma música minha já expressou alguma rebeldia, é isso? Sim. Não, eu acredito que não. Se for rebeldia que você venha falar que eu protesto contra o governo e contra isso e aquilo, não. A única música que eu cheguei a falar um pouco mais, mas fala um pouco mais de união, né? Mas não deixa de ser uma rebeldia, porque nessa música que foi na pandemia, eu cito justamente a divisão que estava tendo, né? Questão de política mesmo. E eu deixo na música claro que, tipo, nós não devemos fazer diferença entre um lado e outro. E quando se trata de humanidade, quando se trata de humanos, a gente precisa estar todos de mão dadas, né? Então é uma rebeldia do bem, vamos falar assim. É que falando assim, em pandemia, muita coisa mudou na vida de todo mundo, né? Quem era casado separou, quem estava separado conheceu alguém, casou, né? Muitos lugares fecharam, muitos lugares abriram. E isso também influenciou, como você falou na questão, né? O lugar que você foi se destacar, estava com tudo para dar certo e chegou um momento como uma pandemia e mudou tudo, né? Sim. Então, aos poucos, essas coisas vão retornando e você vai conseguindo achar outros caminhos. Já chegou o momento, assim, de você precisar compor, quero compor alguma coisa, mas por algum motivo surge um bloqueio de criatividade. O que é que você faz para voltar a essa criatividade? Você tem algum exercício que você faz de meditação, alguma coisa assim que façam te inspirar a criar alguma coisa, o seu processo criativo mesmo? E quando você compõe, você também compõe os instrumentos junto ou só a letra? Boa pergunta. Respondendo a primeira, isso é comum acontecer entre artistas, letristas, pessoas que escrevem. O nome disso é bloqueio do escritor, se eu não me engano. Né? Então, sim, isso acontece muito comigo e principalmente eu acho que eu tenho uma tendência a TDAH muito forte, então eu tenho uma maneira de começar algo e não terminar. Então tem músicas minhas que já tem 11 anos, que eu falo que tem 11 anos que estou fazendo e não terminei ainda, né? Então o que acontece? Quando acontece esse tipo de coisa, pra ser sincero, eu não prossigo, porque eu tento ser fiel à inspiração. No máximo já aconteceu de eu começar a compor algo
E aí parece que aquele sentimento não tá mais em mim, meio que não faz sentido, né? E aí o que eu faço? Eu começo a pegar e escrever um enredo em cima para conseguir dali extrair uma linha, algo desse tipo. Professor, segunda pergunta foi sobre... Sim, se eu faço os arranjos, não é isso? Sim, sim. Eu acho muito massa fazer isso, porque quando eu começo a compor as músicas, eu não componho letra e melodia apenas da voz entende? De uma forma isolada. E muitas das vezes já vem o arranjo do baixo, vem o arranjo de um instrumento que eu nem sei tocar, mas o arranjo vem também. E eu, às vezes, registro isso no celular e gravo ali, tipo, alguma coisa assim desse tipo, né? Pra ficar registrado aquela parte ali. E você compõe em português mesmo ou em inglês? Português. Ah, legal. Embora na adolescência eu fiz uma música em inglês chamada Butterflies, mas tem muitas músicas minhas que eu nem sei pra onde foi, e essa é uma delas. Você já teve que improvisar no palco assim? Tipo, acabou o repertório e eu tenho que criar alguma coisa aqui pra fazer. Como é que foi isso? Isso é o que mais acontece muito isso, inclusive Principalmente quando você tá sozinho tocando, né? Ou quando com a banda toda junto já. com a banda, principalmente, com a banda, porque quando eu tô sozinho eu tenho controle sobre mim, Sim, sim. né, e como eu sou um frontman e o meu projeto é solo, então meio que eu tenho que tomar conta dos meninos, vamos falar assim, né, então já aconteceu muitas das vezes de eu ter que improvisar um repertório. O meu show agora mesmo vai ser um total improviso, eu vou ter o nome eletroacústico, mas só Deus sabe o porquê, né. Tem algum artista contemporâneo que você se inspire? Porque eu lembro que no começo dessa entrevista você começou falando que se inspirou muito em Michael Jackson, Guns N' Roses, que a gente sabe que são artistas muito relevantes e importantes para o cenário musical, né? Que todo mundo ama muito. Até hoje tem muitas pessoas mais jovens, né? Que conhecem já esse trabalho também deles. E tem artistas que, sinceramente, eu acho que vão ser para sempre, né? Não tem assim um período, vai chegar um certo momento que ninguém mais vai ouvir Elvis Presley, Michael Jackson, Guns N' Roses. Eu acho que esses artistas vão estar aí por muitos e muitos anos, talvez até eternamente. Mas tem algum artista contemporâneo, ou algum artista mais atual que você se inspire, que você curta bastante também? Tem muitos, né? Eu não sei se vocês conhecem o cantor gospel Thales Roberto, ele é incrível nesse sentido de trazer justamente o black music com a pegada rock e às vezes um pouco do reggae, às vezes um pouco do pop também, então ele traz o lance rock também, então Lenny Kravitz, perdão, é porque ele parece com o Lenny Kravitz, né? O Thales Roberto, ele faz muito esse lance, muito energético em termos de voz, em termos de som, um som muito groovado, que é algo que eu gosto na guitarra, por baixo muito groovado, então assim, o Thales é incrível, pra quase todos os shows deles aqui em Sergipe eu fui, né? Quando eu saí do meio gospel foi que eu não acompanhei muito, mas a maioria dos shows deles eu fui. Inclusive o único cantor brasileiro, se eu não me engano, que tem contrato, não sei se tem ainda, com a Montal, né? Que foi a gravadora que lançaram os maiores artistas negros dos Estados Unidos, né? Lançou Stevie Wonder, Michael Jackson, então o único que tem é o Thales Roberto. Eu quero conhecer, eu não conheço ainda, então assim que a gente sair daqui, já quero que você me mande um link aí pra ficar conhecendo, tá? Sim, e fora o Thales, perdão, eu te interrompi, mas fora o Thales tem outros também, o Lenny Kravitz, eu acho que ele tem muita atitude também, né? Os dois meio que se parecem um pouco, né? Então o Lenny Kravitz eu também gosto pra caramba, e entre vários outros artistas que... Falando nisso, eu lembro que a primeira vez que eu vi um show seu, você cantou uma música do Lenny Kravitz e eu achei muito bom. Massa. Muito bom mesmo. Inclusive, se você quiser colocar mais músicas, fica a dica aí. Sim, a gente faz Fly Away, mas eu tô aqui pensando em colocar Again também, que Ricardo também sempre fala. Mano, a gente começou a nossa amizade assim, inclusive. Eu vou, pô, você lembra o Lenny Kravitz, não sei o que, e canta Again. Quando você canta Again, me chama que eu quero ver você interpretando. Eu falei, beleza. Então, eu também adoro. E assim, eu acho muito interessante essa questão da gente colocar músicas que não sejam tão famosas, mas que quem curte aquele artista ali, vamos dizer, não acredito que ele tá tocando tal música, né? Porque não é esperado. O que se espera é que cante, toque aquelas que bombaram, né? Tudo bem, tem que ter essas músicas também, mas também tem aquelas músicas ali, lado B, né? Que
só quem curte mesmo, quem gosta muito, que sabe. Aí quando a pessoa ouve você tocando, vai, não acredito, cara. Ninguém nunca fez isso. Nesse caso, você entra até num assunto interessante da gente abordar aqui, né? Que eu tenho uma visão um pouco diferente. Dentro do rock, a maioria dos roqueiros, eles tendem a sempre ouvir o clássico e meio que viver do clássico. Eu acho que isso às vezes meio que atrapalha o cenário pelo fato de que existem muitas bandas de rock novas surgindo, né? E aí o que acontece? A gente meio que não dá espaço para outros subgêneros do rock, e isso faz com que o rock ele não venha ganhar espaço e aflorar. Então a gente acaba perdendo, com todo respeito, para outros gêneros, como o sertanejo, como o funk, né? E às vezes a questão é justamente essa, que o próprio roqueiro bloqueia a parada e não deixa o bagulho fluir. Eu gosto muito do clássico, eu toco, por exemplo, Another Brick in the Wall, a gente tem o nosso show. Daqui pra frente é sim ter alguns clássicos, mas priorizar algumas músicas mais contemporâneas do rock, né? Eu mesmo fiquei muito, entre aspas, né, triste quando eu fui num evento, acho que foi Projeto Verão, não sei, e que teve várias outras bandas de outros gêneros, teve New MPB, teve Ana Vitória, teve também uma Neva do reggae. Então a gente vê artistas novos em outros gêneros, mas a gente não vê artistas novos no gênero rock. Então quem veio, se eu não me engano, foi Paralamas e Barão Vermelho. E não teve uma banda nova de pop rock atual no palco. Então você percebe que o rock não tá deixando com que artistas novos venham aparecer, porque a gente só consome aquilo que é clássico, aquilo que tá no museu. Mesmo que algumas bandas já estejam até se aposentando, né? O Skank mesmo, por exemplo, já tá saindo de cena, né? Pois é. Infelizmente, é uma banda que eu curto muito. Eu faço isso. Você gosta de rock brasileiro também? Quais as bandas que você mais curte, assim? O rock brasileiro eu gosto, do Skank, Capital Inicial, embora eu não sou muito fã da voz do Dinho, não. Enfim, eu tô falando de questões técnicas. Já pensou se o Dinho vai assistir essa entrevista? Ele vai ficar chateado. Você falou que gostou da voz dele. Não vai não, mas não é que eu não gostei. Ele canta algumas músicas bem... Mas você não se identifica, né? Tô te ajudando aqui. Sim, é legal a voz dele e tudo, né? Mas enfim, a questão não é nem a voz em si, né? Mas existem muitas outras bandas, inclusive bandas que as pessoas não conhecem, como por exemplo, sei lá, o Oficina G3, são incríveis, ganharam o Grammy, e a banda gosta de rock. Tem Flyleaf, mas Flyleaf não é brasileiro. Mas a gente tem a Lessa, que é um metal já bem mais pesado, a Lessa, então banda também, é gospel, mas também, eles fazem um rock muito bom, né? Temos também, sei lá, Ana Rock, entre vários outros que a galera nem dá margem, nem entende. Justamente aquilo que eu falei, infelizmente o roqueiro acaba bloqueando o próprio cenário, isso é complicado. Entendi. E você acha que atualmente, como você mesmo falou, né? O sertanejo tá aí a todo vapor, né? Nessas músicas, digamos assim, mais comerciais, Sim. o arrocha. Você acha que o rock não tá tendo tanto espaço também por causa da influência das mídias, das redes sociais? Porque hoje em dia as pessoas consomem outro tipo de material também, né? No próprio Instagram. Então, assim, você acha que o rock não tá em destaque por isso ou por outros motivos? Eu te faço uma pergunta a você agora. Agora eu vou te entrevistar. Quando o Restart apareceu no cenário e quando o Emocore apareceu no cenário, o que é que os roqueiros falavam? Material. Cara, eu só consigo me lembrar daquela menina falando que queria ver o Pelanza. Você vai assim, que ela faz assim, né? A galera falava que era rock de... Agora eu vou te entrevistar. Não lembro. Tem uma palavra, rock de meninos que gostam de meninos, vamos falar assim, né? Pra não usar a palavra, não sei se pode falar, né? Mas assim, então o próprio galera do rock, por ser conservador ao gênero, não, porque não sei o que, foi bloqueando. E hoje quem tá aí no cenário é o Oruan, né?
Restart. Então, tipo assim, entre Restart, eu vejo muito memes da galera lá, falando bem assim, nos desculpe, Restart, nós somos muito maldosos, como se só porque os caras usavam roupa colorida. Então, tipo assim, bloqueou os... Ah, eu acho que não era só isso. Não, mas eu... Pode também me perdoe um restart aí se eles vão assistir isso aqui, mas eu não me descia também. Não por parecer uma banda aqui de meninos que hoje meninos, até porque eu não tenho problema com isso. Ah, você também não. A gente tem muitos artistas aí, né, do meio LGBT, muito, muito bons. Isso pra mim nunca foi nenhum problema, mas a questão pra mim era lento mesmo, né? Não era uma coisa que eu me identificava. Mas aí Era uma coisa que parecia muito, sei lá, amadora, né? vejo dessa forma, assim, apesar que eu também não curtia a banda na época, né? Mas o que eu vejo mais é a questão do preconceito mesmo. O roqueiro, ele precisa fazer aquela pose de marrento, né? Tipo, poxa, nós somos das trevas, não sei o quê. É que naquela galera que Que aí é dinheiro coloridinho, tipo os teletubbies, né? assim como muita gente do rock, por exemplo, muita gente boa, aquela pessoa, coração caloroso, mas na hora de tirar foto, Posso dar um exemplo? aquela cara. Você conhece a banda Baby Metal? Não. Pronto, é uma banda, se não me engano, vocês me corrijam se eu estiver errado, ou é japonesa ou é coreana. Só de mulheres. Muito massa. O som, a sonoridade delas são pesada, porque é metal. Tá aquela coisa bem pesada. Só que a forma como elas cantam é fofa. Sim. Aí tem já Fiquei um pouco. pronto. Aí tem uma galera do rock batendo nas meninas. Isso lá é rock, não sei o que. Blá, blá, blá. Só que os próprios que produzem o rock, muitas bandas grandes como System of a Down, entre outros, apoiam elas. Então elas estão atualmente conseguindo furar a bolha e trazer uma galera pro rock. Então, do roqueiro que vai lá e tipo assim, não, baby metal não é metal, coisa e tal, não sei o quê, porque não é igual o rock lá daqueles... Não é igual o rock lá daqueles caras, tipo, barbudo, com a barriga grande, teu vídeo de show. Lá dos anos 70, edição, conseguir. Elas estão atualmente conseguindo. Sabor e tentando best-seller pro rock. Gente, desculpa, é porque ocorreu uma coisa no cenário aqui. Então, assim, porque não é igual. A galera começa a meter o pau em baby metal, não deixa as meninas meio que fluírem, mas apesar que não tem como segurar mais elas, né? Então, tipo assim, a galera começa a ter esse preconceito e não flui a parada. Aí vem outros gêneros, como o pop é incrível, tá? Mas vem outros gêneros, aqui no Brasil, vem outros gêneros, como o funk, como o sertanejo, e ganha a parada. Porque, por exemplo, o sertanejo, quando surgiu a rocha ficou forte, o sertanejo colocou a rochanejo, já pegou. Aí, meu Deus, porque eles se somam. Aí veio o bachata e colocaram o bachata na parada, veio o funk e botaram o funk no sertanejo. Não morre nunca, porque eles sabem que eles são uma indústria. Então o roqueiro, por ser mais conservador, acaba perdendo espaço. Mas você acha que esse conservadorismo do rock, essa coisa mais fechada, ela ainda se mantém nos dias de hoje? Sim, mas eu acho que isso, de certa forma, é inevitável que essas coisas venham prosseguir, né? O mundo é o mundo tá em uma constante mudança, me parece. Eu já vi, assim, o Metallica, a pessoa do Metallica dentro de um carro cantando a música da Rihanna, eu achei muito legal. Inclusive, se não me engano, o Metallica também apoia a Baby Metal. Eles, não é isso? Eu acho que... E tem aquele meme, né, da internet que tem o pessoal do Metallica usando roupa comum no dia a dia, saindo, e o roqueiro com aquela roupa toda preta, morrendo de calor aqui em Aracaju, caminhando pra cima e pra baixo. Pois é, o rock, ele é mais do que um gênero musical. O rock é uma atitude, né? Todo roqueiro pode. O rock, ele é... Porque às vezes eu me visto assim, como um zona também, e as pessoas, nossa, você curte rock? Muita gente pergunta, você curte rock, você é roqueira, mas você é tão delicada. Eu sou feminina, né? Mas se você for olhar a minha playlist, você vai ficar com cabelinho. É o meu caso, por exemplo, hoje eu tô aparentemente, eu tô mais folk, né? Chapéu verde. Até falo que esse chapéu... Adorei seu chapéu. Aliás, eu amo verde como tudo, né? Aí esse chapéu Se você usou todo, eu super usaria. daqueles guarda florestais americanos, né? Então, tipo assim... Suzy da selva, né? Barbie da selva. Acho que é Da selva. quem, né? Você sabia que quem é o maior inimigo do ser humano, né? Tem essa piada social. Porque fala bem assim, se Deus é por nós, quem será contra nós?
Por essa eu não esperava. Ah, tem que ter. Porque na minha infância eu utilizava o Max Steel como namorado da minha Barbie, né? Eu pegava o boneco lá do meu irmão e eu achava ele mais masculino, mais musculoso, né? Mais articulado. Coitada da sua Barbie, porque o Max Steel é de aço mesmo. Quem será contra nós? É? Ele tem partes de aço ou não? Eu tô viajando. Eu acho que depende do Max Steel, que tinha vários tipos, assim como tem várias Barbies, tinham vários Max Steel. Aí, nesse exato momento que tá assistindo, a gente tá falando, isso é papo dos caras, velho. Ninguém aí. Né, pô? Boneco. Onde fomos parar nessa conversa? Esse parte. Conversa legal. Eu me lembrei agora dessa questão do Ken, ele ter aquele visual mais... Não acho que não, viu? O que não. A galera tira uma onda, né? Diz que o Ken não é o marido da Barbie, sim um amigo. Sim. Eu percebo, às vezes, que quando você tá tocando assim em show, você chama muita atenção da galera masculina. Ai, Jesus, velho. Como é que você lida com isso? Porque você é hétero, né? Com certeza. Rolou uns papos aqui meio estranho hoje aqui no estúdio, mais sério, que tinha uma pessoa que tava com dúvida, né? Mas enfim. Essa pessoa não era eu, mas só pra deixar claro. Eu não sei se... Mas enfim, Você lida com isso? eu acho que não tenho que lidar com isso, entende? Tipo, eu respeito no estúdio, mas eu acho que o respeito ele tem que ser dado independente de quem seja a pessoa. Mas o que você acha que você atraiu o pessoal assim? Que as pessoas acham que talvez você se interesse por eles também? Você acha que tem alguma coisa em você? Entenderam o que ela quer dizer, né? Não, eu acho que assim, eu acho que talvez eu venha fugido dos padrões. Sim. Então assim, isso é de mim desde mais cedo. Porque eu sou um cara que eu acho que se eu me vestir igual, eu tô sendo só mais um, né? Então eu priorizo muito por ter uma identidade visual, eu priorizo muito por ter uma identidade de personalidade. Então isso faz com que as pessoas que tenham um certo preconceito, e a palavra preconceito é uma coisa que vem antes de conceito, uma ideia formada. Então as pessoas formam uma ideia antes de conhecer, né? Então eu acho que por eu priorizar justamente essa identidade, existe uma frase que eu gosto muito, né? Tipo, seja diferente ou senão você será só mais um. Então eu uso isso pra minha vida, eu uso isso pro meu estilo, eu uso isso pra minha música, inclusive. Eu também acho que pra pessoa ser artista, já daí, se ela tem uma veia artística, ela tem já esse no DNA dela, né? Inclusive, quando o Henning deu um abraço pra Henning, que é incrível. Sim, isso. Quando o Henning ele deu a entrevista aqui, e eu já conversei com o Henning em off, assim, pelo WhatsApp, foi muito massa. A gente tem a mesma ideia. A ideia do Henning é o seguinte, ele não iria pra um show de uma pessoa, foi o que ele falou aqui, né, tá registrado, se a pessoa tá ali com uma roupa como se fosse alguém da plateia. E eu fiz a mesma coisa. Introvertido, né? Ali no próprio mundo, sem interagir muito. Eu acho que é muito importante. Sem ter um visual artístico. Porque eu penso o seguinte, se eu descer do palco, eu quero que as pessoas olhem pra mim de longe e falem, ali é o cantor. Sou bom. Se eu descer do palco e as pessoas não me reconhecerem como o cantor ou o artista, então eu sei que eu não tô produzindo arte, porque eu tô sendo só mais um no meio da galera, entende? Então assim, isso infelizmente tanto confunde o público masculino, o público LGBT, como você falou, como também acaba gerando um certo, sabe, outros músicos olham pra mim e tipo assim, de repente, o cara tá se achando uma estrelinha, o cara é boçal, o cara... Eu percebo isso nos olhares, né? Só que quem me conhece sabe disso. Então, mas qual o estilo Dani Mike? O estilo musical? Como que você se identifica como músico? Você é um artista de rock, de MPB? Como é que é esse seu estilo? Pra quem não conhece ainda, fica sabendo. Uhum. Eu sempre falo que eu sou cantor de pop rock, né? Porque aí eu vou estar entre o pop, que é algo mais popular, né? Como também eu vou estar entre o rock, que é uma coisa que eu gosto muito e represento agora com banda, né? Até mesmo com voz e violão, eu canto muito. Eu poderia te dizer o que é que eu não toco, agora o que eu toco
Seria isso, pop rock, R&B, O blues, que você não toca? sertanejo você não vai ver no meu show, pagode você não vai ver no meu show, samba você não vai ver no meu show. Barrote. Samba rock é interessante, viu? Esse samba rock poderia até rolar, viu? Pá, tutu, tupacatu. É uma coisa diferente, né? É, Assim, a gente falou muito hoje sobre planos a longo prazo, né? Que você fala que pensa em explorar outros horizontes até fora do Brasil e tal. Mas planos a curto prazo, o que é que você pensa ainda para 2025? audiovisual, eu pretendo me lançar mais ainda, porque, tipo assim, o artista, ele vive de projetos, né? Então, houve um período em que eu estava mais ativo nas redes sociais, né? Porque estava ali coletando o público. Mas houve um período também que eu precisei trabalhar mais, deixar a rede social um pouco de lado e trabalhar mais o público orgânico, porque isso iria me trazer a renda, né? Ia trazer o cachê, eu preciso pagar as contas. Então eu trabalhei mais isso. Só que hoje, graças a Deus, chegou a um ponto que eu tô conseguindo entender que esse público orgânico também está interagindo comigo no meio digital, né? Então agora eu preciso aprender, né, e me colocar a mexer mais no TikTok, Instagram, Reels, me lançar mais, me mostrar mais, né? Falar mais de mim. Inclusive eu tenho ultimamente falado um pouco mais de mim, porque eu tenho alguns planos pro meio digital. Então eu pretendo sim. Eu tô pretendendo também fazer vídeos que esses vídeos possam ser gerados em estabelecimentos que eu já venho tocando, né? Então, tipo assim, fazer de repente, vocês que quiserem ir lá ver na minha rede social, tem um trabalho que eu fiz em São Paulo, em Barueri, né? Que são 2 vídeos, um eu fiz o cover de Cazuza e eu fiz também o cover de Eric Clapton, né? Tear in Heaven. E aí eu queria fazer mais disso para poder fazer com que estabelecimentos dentro do estado e fora do estado começassem a reproduzir meus vídeos para os clientes, né? Ou seja, trabalhar mais o marketing visual, trabalhar mais o meu nome, trabalhar mais como artista. E acredito que talvez ainda esse ano eu consiga fazer isso e vai ser um trabalho muito árduo, né? Eu vou estar entre Salvador e Sergipe. E é isso aí. Falando em vídeos, você já pensou em criar clipes, fazer alguma coisa nesse sentido? Elaborar, de repente, com alguma música que você já tenha feito a composição e chegar a gravar clipes, mesmo você acha que ainda é interessante esse tipo de material pro cenário atual? Com certeza, não, esse material é essencial, né? Essencial porque hoje a vitrine do artista é justamente o meio digital. E eu até respondi a tua pergunta anteriormente, ainda continua sendo a mesma resposta. Eu pretendo sim, né? Eu, como eu falei lá no início da entrevista, aprender a mexer mais com edição de vídeo, aprender a mexer mais com iluminação. Eu tenho um pouco de conhecimento técnico em questão de iluminação, né? Por ter o curso de fotógrafo. Então, mexer mais, trabalhar um cenário, estar mais direto com o público e também, nesse caso, poder fazer com que eu venha estar mais de frente mesmo, de cara, e gravar justamente isso, gravar vídeos das minhas próprias músicas, né? Eu tô com umas 2 ou 3 músicas bem melancólicas que eu acho que falaria muito aí do coração do povo e quem sabe, de repente, bandas de outros gêneros venham gravar. Já falar, um sertanejão aí, né? Estilo Marília Mendonça. Sim, é tipo isso. Se eles quiserem regravar, me mandem. Estamos aqui. Então, quem quiser conhecer mais sobre você, onde te encontrar? Onde tem mais material seu? No Instagram, de repente no Spotify? Em qual plataforma, assim, é mais fácil de ver o material do Danny Mike? Atualmente, é muito mais fácil ver o meu material no Instagram, né? Obviamente que eu vou mexer também em outras redes sociais. Eu tô preparando a vitrine para isso, né? Então, obviamente, eu vou estar colocando também nas YouTube, por exemplo, né? E logo também quando o meu trabalho autoral ficar pronto. E é isso. Já tenho conversado isso, inclusive com o Ricardo novamente. O Ricardo foi muito citado. Muito citado. Ricardo. A gente tem Só conversado. pra ele aí. Já teria que assistir a entrevista agora, principalmente, porque tem o nome dele rolando aí muitas vezes. Demais, ele é irmão, velho. Ele tem dado essa força. Sim.
Ele sabe, Grandão. ele sabe mexer com isso, e aí a gente acredito que ainda esse ano a gente vai unir a genialidade, as genialidades, isso, unir a genialidade dele com a minha genialidade, tudo a gente vai fazer uma fusão massa. Pink cérebro, né? Então você bem assim. E você é a Felícia, né? Com certeza, não tem personagem que eu me identifique mais do que a Felícia. Apertar bichinhos é comigo mesma. É verdade. Gente, como é que eu posso falar? Sem... Putz, fugiu da mente agora, velho. Pior que eu nem entendi, porque senão eu te daria uma Você dica. falou apertar bichinhos, aí eu ia falar... Ah, sem maldade, né? Claro, com o melhor das intenções. Os bichinhos gostam de ser apertados por mim. Sem duplo sentido, era isso que eu ia falar. Ah, sim, erraram. Sempre sem duplo sentido, pelo amor de Deus. Então é isso, gente. A minha estreia foi hoje aqui com essa entrevista com o Danny Mike. Espero ver vocês outras vezes também por aqui, inclusive entrevistando o próprio Danny Mike, porque o tempo que a gente tem não é tão longo, né? A gente conversa aqui os assuntos, principalmente relacionados à trajetória dele na cena musical, mas a gente quer saber mais coisas sobre o Danny Mike também, né? Então, quem sabe, em outro momento, um pouco mais pra frente, a gente te entreviste novamente, né? Eu tô aqui, E, de repente, os planos já serão outros, ou já terá concretizado alguns deles, né? Alguns planos, alguns sonhos assim. E é isso. Vejo vocês nos próximos, né, vídeos daqui do canal. Vai estar aqui para vocês, a produção vai colocar o canal de onde encontrar a gente, tá? Para assistir e ficar acompanhando todas as novidades. Eu vou passar agora pro Danny Mike, né, para ele falar as considerações dele sobre essa entrevista. O que você achou? Pode falar. Tá, achei... Não, tô brincando. Achei muito bom, gente. Eu tô muito lisonjeado e honrado por ter sido lembrado. Quando a gente é lembrado, a gente fica feliz, né? Ainda mais por uma coisa que a gente faz. Então, muito obrigado à pessoa que passou meu número pra Joás, né? Muito obrigado também à Garage Band, né? Por ter chamado, por ter dado notoriedade. Eu acho que esse trabalho é muito incrível e muito... Como posso falar? Ele é muito necessário, se faz muito necessário para que a gente venha conhecer outras bandas, outras pessoas, conhecer o trabalho que está sendo feito aqui dentro do nosso estado, mesmo que seja difícil, mas é isso. Muito obrigado por tudo e me sigam no Instagram, né? Danny Mike, tudo junto, Danny Mike, tudo junto, _oficial. É isso aí, galera. Sigam o Danny Mike no Instagram e sigam a gente aqui também. A gente vai estar sempre entrevistando mais pessoas, né, da cena rock, da cena musical, né, aqui de Aracaju. Então, nos acompanhem, divulguem também. Então, aí.